Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para um novo quadro. É isso mesmo, você está no primeiro vídeo de uma nova série, um novo quadro que a gente está começando aqui no canal do Jesus Cop e vai ser incrível. E a gente queria aproveitar esse primeiro momento para explicar para você por que a gente decidiu fazer esse novo quadro que tem o nome Teologia para Quê? E eu tô aqui com Leonardo Silva. Que honra para mim, meu amigo. Muito bom. Obrigado. Muito bom a gente poder fazer isso como Jesus Cop. E o Léo vai conduzir esse novo quadro, né? Ele vai ficar responsável por levantar essa temática aqui com a gente da teologia. E eu acho que a primeira pergunta, Léo, você vai ser o cara que vai fazer as perguntas, mas eu queria te perguntar, teologia para quê? Ou um quadro de teologia para quê? Muito bom, muito bom. Cara, acho que a primeira coisa que a gente pode começar a construir a partir daqui é o ponto de desmistificar esse papo de que a teologia é só para acadêmico. Então, a gente pensa que teologia tá envolvida com academia, no sentido de universidades e faculdades, ou então seminários, e de fato isso também faz parte da teologia, mas a teologia está muito mais envolvida à vida comum da igreja local. Então, se eu sou um discípulo de Cristo e você é discípulo de Cristo, nós vivemos uma teologia. Seja ela pensada, analisada por nós ou não. Porque teologia, basicamente, é o conhecimento, o estudo sobre quem Deus é. Então, qualquer concepção que nós temos sobre Deus. Então, quando eu declaro que Deus é Pai, parte de um fundamento teológico. É uma teologia, né? Isso. E quando eu penso que Deus é bom, parte de um conhecimento teológico. Quando eu penso que Deus vai me prover o pão nosso de cada dia, parte de um conhecimento teológico. Então, nós vivemos teologia costumeiramente no dia a dia da igreja ali, de forma muito comum, e por vezes a gente não para analisar qual teologia nós temos vivido. Então, a nossa ideia aqui no quadro é tentar filtrar a boa teologia e tirar a má teologia, mas sempre aplicando ao dia a dia da igreja local, ou então de um pai, de uma mãe que está criando seu filho, pessoas comuns aí do dia a dia comum. Nosso coração é a gente trazer aqui pessoas que estão fazendo boa teologia, homens, mulheres, né? Que têm vivido uma prática a partir de uma boa teologia. Eu acho que é legal isso, né? Uma boa teologia, ela se revela não só em eu explicar bem um conceito, mas uma prática. Isso. É uma boa prática, né? Então, uma boa teologia vai se revelar numa boa prática, como os frutos revelam a árvore, né? E uma má teologia, ela se revela de forma clara numa prática muito ruim, né? Sim. Então, às vezes, nós estamos ali na igreja ou vemos alguma igreja que está fazendo uma coisa absurda, mas quando você vai olhar... O fundamento é uma má teologia, um entendimento errado de quem Deus é, do qual é o plano de Deus e tal, e que dá fundamento para aquilo, né? Então, assim, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trazer homens e mulheres que o Léo vai estar de frente aqui e talvez pessoas até que já estiveram no podcast, contaram sua história e tal, mas agora a gente quer falar com eles sobre teologia. Então, acho que a primeira coisa importante não é para teólogos. Isso, muito bom. Para discípulos de Jesus. Pode ser também. Sim, se você é teólogo e está assistindo, você é muito bem-vindo, né? Exatamente. Mas é para o discípulo de Jesus que quer aplicar teologia no seu dia a dia. Quando é que você compreendeu, Léo, tipo assim, a importância da teologia? Quando é que abriu seus olhos? Muito bom. Cara, a partir do momento que eu me converti, eu acho que naturalmente uma das inclinações do novo nascimento é o encanto pelo conhecimento de Deus. Então você começa a entender, peraí, cara, eu acho que eu me relacionava com uma sombra de um Deus criado por mim, e agora eu conheci a revelação plena de Deus em Cristo. Eu quero continuar conhecendo esse Deus em Cristo. Então eu percebi que a teologia, ela tem essa funcionalidade de me levar para um caminho seguro no estudo das Escrituras. Então, eu estou analisando a palavra de Deus constantemente para saber, para conhecer quem Deus é, quais são os seus planos, para fazer aquilo que Paulo até fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Que é capacitar o servo de Deus para toda boa obra. Então, eu comecei a perceber que a teologia tem essa finalidade como ferramenta de capacitação para o cristão. Ferramenta até de amadurecimento em uma parte específica, né? Lógico que depende de outras coisas, mas de amadurecimento para o cristão. Eu falei, cara, então eu preciso conhecer a boa teologia. Porque como você falou,
e boa parte das vezes, a verdadeira teologia que nós cremos, a teologia que nós cremos de fato com o coração, ela não é evidenciada nos lábios, mas na forma que a gente vive. Então, um exemplo muito clássico, eu fiquei pensando até antes de vir aqui bater esse papo com você, era sobre o seu pai. O seu pai fez uma teologia do casamento. Sim. E ele não só confessou uma teologia boa do casamento, mas ele expressou criando vocês. Sendo fiel à sua mãe até hoje. 30 e poucos anos casados, tá? É o Expressando- fruto Exato. de uma teologia. Agora, volta e pergunta pra ele, mas pai, por que o senhor fez isso? Ele vai expressar ali um temor a Deus, uma compreensão de que Deus ama o casamento. Então, quando eu coloco Deus e casamento, eu tô fazendo uma teologia do casamento. Eu tô entendendo que existem fundamentos que Deus separou a fim do casamento. E, cara, quer algo mais comum do que você ser bem casado pro resto da vida? E isso envolve teologia. Então, seu pai é um cara muito estudioso, você foi influenciado por ele, você fala dos livros, né? Sempre a gente ouve acerca disso. Então, seu pai conseguiu fazer uma teologia do casamento. Ainda que ele não cite sobre isso. Nós conseguimos fazer uma teologia de pessoas que copiam Jesus. Então, a sã doutrina que nós tentamos pregar por meio dos vídeos, das pregações, da igreja, da vida comum da igreja local, o DNA que a gente tem aqui, expressa uma galera que tem a compreensão. Precisamos formar Cristo nas pessoas. Sim. E como que chegou até nós essa compreensão? Por meio de um estudo sincero, por meio de uma sã doutrina, né? Uma dedicação na palavra de Deus. De uma teologia, né? Isso De uma isso é muito teologia. interessante. E realmente, quando você vai cavando, você vai sempre chegar numa teologia, né? E é muito doido, assim, às vezes no aconselhamento isso fica muito claro. Você começa a conversar com a pessoa, você começa a conversar com um casal, e aí você tá vendo eles terem conflitos extremamente práticos, né? De comunicação, um conflito nas finanças, um conflito tal. E aí, quando você vai cavando, chega sempre num lugar, eles têm uma ideia errada de Deus. É uma loucura isso. Exato. É um conflito sobre sexo. Uma ideia errada de Deus e da sua criação e de quão ele é bom, ou de quanto ele é justo, de quanto ele é santo. E aí, isso sempre vai culminar, então, em distorções, né? O Jonas, ele fala, o Jonas Madureira, ele fala que a teologia é a mãe de todas as disciplinas. Então, nesse sentido, de que a ciência, ela bom. tá de alguma forma ancorada na teologia. A biologia, ela tá de alguma forma ancorada na teologia. A matemática tá de alguma forma ancorada na teologia. Então, todo Se conhecimento ele é o criador de todas as coisas. deriva, exato, daí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já aproveitando aqui então o nosso Eita, ensejo. meu Deus. Preparado? Você falou uma vez nas nossas conversas que quando você compreendeu o evangelho da graça, lendo Tim Keller, John Piper, esses homens que trouxeram e nos enriqueceram muito na teologia brasileira. E eu queria que você expressasse agora nesse momento e falasse como que foi o seu primeiro contato com a teologia. Então, qual foi a importância para você da teologia? Eu acho que o primeiro contato seria realmente já na infância com os meus pais. Mas assim, consciente, né? Consciente, aconteceu um fato muito interessante. Eu ajudava o meu pai a filmar eventos, né? Então eu ficava lá na câmera e tal, na época que era as fitinhas ainda assim, não era nem cartão de memória, era as fitas, né? E aí eu lembro que eu tava num encontro de casais e filmando. E aí terminou tal, um casal, né, e um marido, né, o homem veio, chegou até mim e falou assim, cara, eu trouxe um presente pra você. E era um cara que ia em vários encontros de casais, né. E ele disse, trouxe um presente pra você. Eu falei, mesmo, que legal, tal. Aí ele veio e me deu um DVD. Um DVD. E nesse DVD, ele tinha colocado, tipo assim, umas 100 pregações. Entendeu? E aí, cara, eu fui pro quarto naquela noite, tinha acabado o encontro de casais, fui pro quarto, já quebradão, né? Falei, Val, o cara me deu um DVD aqui, vamos colocar aqui e tal. Aí coloquei no computador, aí abri as pastas lá, né? E cliquei no primeiro. Vamos ver se cliquei no primeiro. Aí era Paul Washer. Nossa. Meu amigo. Eu e a Val, assim, ó, com o olho estatelado, assim, ouvindo. E é aquela pregação chocante, né? Que os caras colocaram como pregação chocante, né? 35 bilhões de Exato, visualizações. né? E arregalamos o olho, assim, e falamos, cara, tem uma coisa aqui que a gente ainda não entrou e não compreendeu, né? Sobre a profundidade de quem Deus é, Muito bom. né? E de quão terrível é isso e quão maravilhoso é isso ao mesmo tempo, né? Então aquilo foi uma introdução, tipo assim, Paul Washer, e aquela mensagem foi muito chocante para arrependimento, mas para também falar assim, cara, tem algo a mais pra gente conhecer a Deus. E a partir do Paul Washer, eu ouvi outras dele, e aí o YouTube faz um trabalho maravilhoso, né,
de relacionar, né, um ecossistema. E foi quando eu comecei a ler, comecei a ver do John Piper, mas aí aconteceu um fato interessante. O meu pai tinha ganhado, um pastor muito amigo, né, o Estevam Fernandes, muito amigo do meu pai, lá de João Pessoa, já dá de presente para ele um livro. E o Estevam, ele é batista, reformado e tal, e meu pai é assembleiano, ele deu de presente um livro pro meu pai, e era Em Busca de Deus, do John Piper. Primeiro capítulo é só sobre calvinismo, entendeu? E aí ele deu de presente pro meu pai, e eu lembro, meu pai ganha muitos livros, e tava tudo lá, ele deu uma olhada, mas ele não tinha lido o livro inteiro. Eu falei, pai, posso pegar? Ele falou, claro, pode e tal. E aí eu peguei, cara. Livraço. Que livraço. Por quê? Porque ele começou a mostrar uma teologia da alegria. Muito bom. É isso que eu ia falar. A teologia do hedonismo. E aí ele começou a mostrar o hedonismo cristão, né? Que é Deus te criou para ter prazer. Uma frase que não sai do meu coração o problema de quem está em pecado não é a busca por prazer, é se satisfazer com muito pouco. Exato. Você podendo ter acesso à fonte de todo prazer, você se contenta com a migalha da criação, né? E aquilo, cara, foi uma bomba dentro de mim. Puf. Entendeu? De tipo, meu Deus, o que é isso aqui? E aí é um novilho que você vai puxando, né? E aí vai. E aí eu lembro quem me apresentou o Tim Keller foi Paulo César Baruch. Fui pregar num lugar e o Baruch ia cantar, estávamos almoçando, ele falou, cara, você já ouviu o Tim Keller? Tal, pô, você tem que ler o livro, sei lá, o Deus Pródigo, ele falou uns nomes, tal, foi aquilo demais, tal. E eu sempre tenho essa prática, e eu queria aconselhar todo mundo a fazer isso. Eu anotei, cheguei no hotel, Tim Keller, pum, aí você ouve, aí, de novo, vem um refrigério, assim, tipo, cara, tem uma coisa aqui. E aí você vai puxando aquele novilho. Então, o Senhor sempre foi me guiando dessas formas, assim, através de pessoas que foram me dando, movidos pela graça de Deus e me dando acesso aos lugares. Sempre foi assim. E isso é muito louco, cara, porque você percebe, você teve um contato com a teologia da alegria, e isso impactou a sua devoção, sua piedade. Total. Então, é essa desconexão que foi feita, provavelmente, no século XIX ali, acerca da concepção de, não, ou eu sou estudioso, ou eu sou racionalista, ou então eu sou empirista, no sentido de só o sentimento. Essa ruptura que foi feita entre a teoria e a experiência com Deus, ela é muito negativa para a igreja. Muito. E foram até três, né? A teoria, a experiência e a prática. E a prática. Porque a gente tem a galera da justiça. Exato. Né? Não, eu dou alimento pros pobres. Não, eu então estudo não e aí eu oro e choro. É. Não, cara, tem um lugar pra gente... E, mano, faz muito tempo, cara. Acho que eu tava ainda na igreja, na igreja do meu sogro. Eu tive uma visão de um homem em pé assim, que tinha a Bíblia e livros numa mão e um cajado na outra. Isso foi muito louco, né? Que depois eu fui participar de algumas conferências, em alguns lugares, e isso ficou muito latente dentro do meu coração. E quando eu comecei a me dedicar mais ao estudo, entrei na faculdade, na pós e tal, eu comecei a perceber que essa é a função de um crente. De um lado, nós temos as escrituras como padrão normativo pra gente, e livros que nos ajudam, que nos auxiliam, desde que sejam submetidas às escrituras, mas do outro lado, todo crente tem um cajado de pastoreio, de discipulado nesse sentido, né? It, né? Exato, porque se eu tiver sem um ou sem outro, cara, vai estar faltando. E, cara, essa pergunta é fundamental. Então, assim, eu queria que todo mundo estivesse aqui com a gente nesse primeiro dia. Então, nós vamos entrar numa jornada aqui juntos. Essa pergunta tem que estar presente para você. Para você que é um discípulo de Jesus e tal, e para você que é um teólogo, entendeu? Cara, teologia pra quê? Então, nós vamos falar assim, ó. Cara, vamos estudar a Trindade junto aqui. E a profundidade e sublimidade e mistério que é a Trindade. Mas eu queria te desafiar, porque isso é uma prática minha, né? O Léo sabe. Beleza. Pra quê? Entendeu? E aí, quando você vai ver, a Trindade afeta seu casamento. Porque a Trindade é o primeiro exemplo e mais sublime exemplo de comunhão. E aí, para seu casamento, sua família. Cara, sua igreja caseira. A Trindade é um exemplo ainda da igreja caseira. A igreja e as relações e tal, entendeu? Então pra quê? Pra que eu preciso saber sobre só pra eu saber os termos, né, da Trindade, da dança trinitária. Não. Tem uma prática nisso, né? Cara, da soberania de Deus. Pra quê que eu preciso saber sobre... Aí você vai vendo, cara, quem sabe soberania de Deus dorme melhor. Exato. Entendeu? Seu problema de sono, sabe qual é? Você acha que Deus não tá no trono da sua existência. Então, seu problema de sono é teologia, entendeu? E aí você vai vendo, tipo, a imutabilidade de Deus. E aí você vai vendo a santidade de Deus, a justiça, a graça, tal.
faça essa pergunta, pra quê? Uhum. Que vai mudar na minha segunda-feira isso aqui, entendeu? E você começar a traduzir isso, né? E até o que eu quero desafiar os convidados, né? É. Ontem, até a gente teve ontem, não sei quando foi o ontem de vocês que estão assistindo aí, mas a gente tava tendo curso de líderes lá na igreja, e aí eu ministrei para eles, tô começando a introduzir eles à teologia bíblica, e eu ministrei acerca da narrativa do evangelho. Então passei por criação, queda, redenção e consumação, e foi uma aula que eu rabisquei o quadro, fiz um monte de sistemas para eles entenderem, deixar mais didático e mais lúdico. Mas no final, eu fiz 3 perguntas práticas, tá? Se alguém que nunca ouviu falar do evangelho chega agora no seu grupo caseiro, na sua igreja no lar, e pergunta pra você, por que eu tenho que ser salvo? Como eu sou salvo? E pra que eu sou salvo? Mediante essa aula que nós construímos aqui um sistema absurdo, a ponto de eu ter que apagar e escrever de novo no quadro, como que você lidaria com essa pessoa? Exato. Então, eu falei pra eles, eu não quero que vocês construam um texto frio, como se fosse uma prova, ainda que isso tenha sua importância, mas eu quero que você imagine que você está sentado diante de uma mulher que acabou de ser abandonada pelo marido, de um marido que acabou de perder sua esposa num acidente de carro, e você precisa responder essa pergunta para ele mediante aquilo que você acabou de aprender como teologia. Isso. Então é isso que eu quero exercitar. A gente vai trazer muitos técnicos aí dos originais, se Deus quiser, e aí eu quero perguntar, tá, e o cara que mal sabe ler o português direito? Como que essa questão pode mudar a vida dele. Então, a ideia, e o que meu coração está voltado muito é traduzir ou desmistificar mesmo, tirar esse preconceito que foi colocado em cima da E teologia. essa é uma missão do Dizascope, né? A gente começou a compreender, tem muito a ver comigo, né? E com o movimento que o senhor deixou a gente gerar, que ele tem um ministério de tradução, né? Tradução. Não só do inglês para português, mas do complexo para o simples, né? Então, a gente ouve um feedback com frequência e é um feedback que a gente busca ele. Nossa, entendi. Nossa, eu estava 10 anos na igreja, eu não tinha entendido isso. Entendi. Então, a gente gosta muito desse negócio da clareza, que é até que a Bíblia, é uma característica da Bíblia, né? Clareza bíblica, né? Ela é de entendimento, ela tem fácil entendimento para aquele que busca, né? Então, assim, a gente quer ser essa tradução. Então, a gente pegar coisas complexas, entendeu? Por que é importante a soteriologia? Isso. Entendeu? Ok, eu penso assim, eu penso assado, legal, mas isso termina em que prática, né? Ou para quê? Para que saber isso, né? Para que saber sobre a ressurreição? O que muda a ressurreição? Ah, Jesus ressuscitou e tem um monte de argumento ou não. O que muda se ele ressuscitou ou não? Cara, muda tudo. Absolutamente tudo se Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, tem um homem de 33 anos sentado num trono governando o universo. Se ele não ressuscitou, não tem esse homem governando o universo. Se ele ressuscitou, ele disse pra gente que a gente ressuscitaria, então vai acontecer. Se ele não ressuscitou, não vai acontecer isso. Então isso muda tudo, a forma que você vai, compra terreno ou não compra terreno. Entendeu? Junto dinheiro para isso, junto dinheiro para aquilo. Né? Trabalho com isso, faço faculdade ou não faço faculdade. Então isso é teologia no final. Então assim, eu queria que a gente pudesse expressar esse ministério do Dizascope, que é de tradução, né? De pegar esses motivos, esses assuntos complexos e deixar para todo mundo, né? E aí agora até uma pergunta que eu queria fazer para você, que me ajudou muito nessa questão, como que você desenvolveu ou quais ferramentas que você usa para fazer essa conexão entre teoria e prática? Porque vamos supor, boa parte das vezes você vai explicar um texto, você usa um exemplo. E os exemplos é tudo vinculado ao nosso dia a dia. Então, como que você fez essa conexão? Como que você chegou a essa conclusão de tipo, cara, eu preciso tirar isso aqui da parte, conectar na vida dessas pessoas? Então, qual é essa pontezinha que você faz? Quais perguntas que você faz ao texto ou então para si mesmo acerca disso? Cara, eu me imagino explicando para alguém. Sempre me imagino explicando para alguém que não sabe, né? Então, um exercício que eu faço às vezes até é de explicar para as crianças, para Luísa e para o Davi, porque é 12 e 10, entendeu? E se eles conseguirem entender, eu vou conseguir explicar para a igreja bem, entendeu? Bom. Então, o tempo inteiro, eu tô lendo aqui Timóteo e tal, e fica me vem isso, assim, tá, entendi. Então, o que o Timóteo tá querendo dizer é que toda vez que acontece isso, acontece aquilo, beleza? Então, que história que, tipo assim, conectaria com isso? Que exemplo da natureza, que exemplo da minha vida que conectaria com isso e tal?
E aí eu fico assim, tipo... E aí eu vou realmente para essa prática. Então, assim, aí eu tô com você no carro. Falo, cara, sabe o que eu tava pensando em Timóteo? Não sei o que, não sei o que. Não parece com isso, isso, isso. Aí eu vejo, o Léo entendeu. Entendeu? Aí eu explico de um outro jeito. Aí fulano não entendeu, não teve tanto impacto. Entendeu? Então, assim, eu fico testando nas minhas relações e conversas. Primeiro, geralmente é com a Val, né? Eu falo, ó, tava lendo isso aqui, olha que interessante isso não tem a ver com aquilo, aquilo. Porque é engraçado que aí tem um inverso até. Às vezes eu tô lendo um conceito psicológico, filosófico, biológico, entendeu? Tô lendo o conceito e falo, nossa, cara, não parece muito com aquele texto bíblico, entendeu? E aí faz até o inverso, assim, às vezes acontece do inverso, né? Mas assim, eu acho que a resposta à sua pergunta é: o tempo inteiro eu fico me imaginando explicando para alguém. Professor. Tem lógica a ver com o meu dom, né? E com a minha missão, né? Mas eu fico pensando como que o Davi e a Luísa, por exemplo, conseguiriam entender isso aqui, entendeu? E aí vai forçando sua mente, né? Aí para esse lugar da prática, da prática. Quando eu tô lendo a Bíblia, eu fico pensando muito assim, tá, então o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Para mim, que decisão que eu posso tomar nesse texto de Êxodo aqui que eu tô lendo, entendeu? Muito bom. E também acho que agora, ainda mais, você está experimentando isso. Nós estamos como igreja, mas você como está à frente do pastoreio, né? É esse desaguar do conhecimento na igreja local. Então... Cara, isso é muito legal pra todo mundo estar nos ouvindo. Porque, assim, eu já fui a pessoa que viajei pregando, hoje faço muito pouco isso. E quando você não tá no pastoreio e tá viajando pregando, cara, é diferente sua pregação. Porque ela não tem um compromisso com essa prática. Porque você não tem problema. Porque, assim, não adianta. Por mais que você tenha som de seu coração, acaba que você vai tentando tirar um uau, um aleluia das pessoas, entendeu? Então você fala uma coisa muito alinhada, teológica da Bíblia, as pessoas falam, nossa, uau, que incrível, nunca tinha pensado nisso aí e tal. Mas você não tem tanto um compromisso com, tá, então faz tal coisa, porque você terminou a conferência e vai embora, né? Agora, quando você tá na igreja, tá cuidando de pessoas, seu interesse maior não é que elas façam uau, é que elas realmente vivam aquilo ali, né? Então aí você vai sempre muito mais pra prática. Então, essa imagem que você teve, né? Isso, Da Bíblia e o cajado, né? Isso, é. E porque eu fico pensando, nós temos hoje grandes mentes teológicas no Brasil, graças a Deus. Às vezes a gente tem muita mania de beber dos americanos, né, e dos europeus. Nossa, mas mas aqui é incrível. a gente formou muito, né, essa semente deles formou muito bons teólogos aqui hoje. E alguns eu tive a oportunidade de estar na igreja local e ver esse conhecimento desaguando na vida comum da igreja, cara, é algo fantástico. É muito legal, né? Eu fui no Jonas, eu vou sempre falar do Jonas. Sim, é Jonas. Vocês vão perceber que eu gosto muito do Jonas Madureira. Até que ele vem. Até que ele vem. E aí eu fui lá na formação de líderes dele. E, cara, pra mim o Jonas é um dos maiores teólogos que a gente tem no Brasil hoje, inclusive de área filosófica, de bagagem filosófica também. E ver ele sentando com um cara que estava sendo formado para ser um presbítero da igreja e lidando com uma dúvida de batismo, cara, que ia afetar o irmão que estava chegando lá, que já foi batizado em algum lugar de uma forma, de outra forma, né? Eles são batistas. E aí, eu falei, cara, é isso. Porque você vê ele dando aula, você fica, cara, em êxtase. Mas aí, beleza. Ele teve a paciência de sentar, ó, meu irmão, vou te explicar aqui por que a gente não aceita tal tipo de batismo e a gente aceita tal tipo de batismo. E aí, como que isso vai influenciar a vida de uma pessoa? E aí eu lembro que, na reunião, ele trouxe um caso real. Ele até se colocou, fingiu ser uma pessoa, né? Falou assim, olha, pastor, chegando aqui eu e minha esposa batizada na igreja batista, eu sou de tal denominação, fui batizado dessa forma e tal. E eu queria saber se o senhor reconhece o batismo. Ah, não, e tal. Mas aí, por quê, pastor? Eu queria muito. Então, aí eles foram responder e ele era o personagem. Exato. Muito bom. Entendeu? Só que ele trouxe... Tá vendo? Teologia pra quê, né? Exato, é isso. Então, tipo, cara... E é louco que antes eles fizeram um estudo de 2 livros lá que defendia cada um essa sua doutrina do batismo, né? Enfim, só tô usando como exemplo. E aí os caras tiveram que pensar de forma teórica, mas explicar pro irmão que era simples, que tava chegando, só queria entender. Como que o batismo aí influencia se usa uma na palavra vida? difícil, fala, o que é isso? Exato! É isso, entendeu? Tá bom, porque tá o bom. Jonas entende, mas o irmão João, que às vezes é um homem mais simples, Trabalha em outras coisas, né? ele não vai entender. Então eu preciso fazer compreendido o evangelho que eu estou ensinando. Então eu me encanto em ver você se dedicando e os outros pastores que eu considero muito na igreja local nesse aspecto. De ver, tipo assim, todo o conhecimento que nós temos em vídeo, são horas e horas e horas aqui de conteúdo, mas que de alguma forma sempre sofre tem um parto, né? Nasce algo na igreja local a partir Uma coisa que tem um pastor amigo nosso, que faz parte da nossa comunidade, o pastor Marcos, que ele está nesse momento
exercendo o sacerdócio como um vereador na cidade. Então, ele não está ali pastoreando junto com a gente, ele faz parte da nossa comunidade e ele, com frequência, ele fala, vamos tomar um café e tal. E aí, várias vezes nesse café, ele falava uma coisa para mim que eu sempre guardei muito e busquei viver isso. Ele falava assim, Douglas, seguinte, não se esqueça que 99% das pessoas que estão sentadas na sua frente não são como você. Bom. Então eu não posso pregar como se estivesse pregando para alguém que é filho e neto de pastor. Uhum. Eu não posso pregar como se estivesse pregando para alguém que nasceu numa casa de cristãos genuínos e que tal. Então você tem que se lembrar, Douglas, que você está diante de um público que é diferente de você e às vezes o inverso de você. Então como é que eu prego e explico pensando neles, não pensando que eu estou pregando num espelho? Então esse é um grande desafio, entendeu? E é aí que você vai ter que fazer isso. Só que é nesse chão de fábrica, né? É nessa conversando e percebendo nos aconselhamentos e nas dores e tal. E aí quando você vai preparar a mensagem, você está com a mulher separando, o marido que ficou viúvo, o cara que perdeu a mãe de câncer, está com eles na mente quando você vai preparar. E aí você para de fazer umas promessas vazias. 2024 vai ser o ano da sua vida. Cara, tem um cara com câncer ouvindo. Exato. Que ele sabe que ele tem 6 meses. Nossa. Entendeu? Aí você para porque aí você começa a falar, não, peraí. Teologia pra quê? Exato. Como é que aplica isso? É muito louco. E como isso nos estica, né? Isso. Porque o nosso coração, ele é egoísta até no ponto da pregação. Então, eu quero me fazer entendido e não ensinar para transformar. Então, eu quero que no final eu falo pro pessoal, olha, Douglas explica muito bem. E não saia, aprendi um negócio que isso aqui vai mudar minha vida. Eu vi um cara falando assim, não lembro o nome dele. Ele falava assim, o que você quer, ir bem no domingo ou que o povo vá bem na segunda? Muito bom. É isso. Exato. Entendeu? Muito bom. Cara, tô empolgado. Também vai tô ser muito um feliz. tempo muito bom, hein? Obrigado pela confiança. Que isso. Tamo junto. E eu espero que todo mundo que vai nos acompanhar, tá nos ouvindo ou tá nos assistindo, que possa ser muito abençoado e beneficiado. Se faz um tempo já que você tá assistindo esse podcast, pode ser que até já tenha episódios aí. Dá uma olhada no Teologia Pra Quê, que o Léo vai conduzir aí. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe vocês. Amém. Ó, pega o link, manda para todo mundo. Também deixa um comentário aqui, o que é que mais falou com você nessa conversa. E também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.